Abriu? Vocês estão vendo os slides? Não, você botou compartilhar tela? Coloquei, só um segundo. Apresentar agora, não é isso? Isso. Apresentar agora, e você vai lá compartilhar uma janela. A tela inteira ou uma janela, né? Uma janela. Aí você vai clicar na sua aula aberta. Perfeito. Compartilhar. Apareceu? Apareceu, todo mundo te vendo, te ouvindo, a palavra está com você. Perfeito. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite aí, né? A doutora Sandra, o doutor Pedro Veronese também. Fiquei um tempo na Santa Casa, acabei saindo, mas é sempre um orgulho participar aí com os antigos amigos aí, tá? Bom, foi um pedido para eu falar do manejo crítico, né, no paciente com COVID. Eu fiquei pensando muito, assim, como que eu falaria, né, de uma forma bem resumida disso. Conversando com alguns colegas, e a gente chegou a uma conclusão de que talvez, acho que o manejo da ventilação mecânica seja algo aí, né, bem específico e talvez valesse a pena restringir um pouco o conteúdo para esse manejo da ventilação mecânica e da hipoxemia, bem como com as medidas de resgate no paciente COVID, tá? Então, basicamente, nossa aula a gente vai passar por umas definições, a fisiopatologia básica, né, tanto do síndrome de desconforto respiratório do adulto, de uma maneira geral. Depois, ao final da apresentação, a gente vai focar mais em algumas peculiaridades do COVID-19, tá? Uma doença nova, no qual a gente está entendendo ainda a fisiopatologia e o tratamento, né? E aí a gente vai falar um pouquinho das estratégias ventilatórias, não ventilatórias, e uma discussão em aberto no final para o desmame ventilatório desses pacientes. Bom, começando historicamente, né, a síndrome de desconforto respiratório, ela começou a ser descrita aí... Não, desculpa te interromper, eu vou apresentar slides do seu PowerPoint para o slide... Tá bom. A síndrome de desconforto respiratório, ela começou a ser descrita em alguns pacientes cirúrgicos, nos quais se identificava aí um infiltrado, um infiltrado radiológico, uma hipoxemia, mas a princípio sem uma causa aparente, principalmente em pacientes soldados da época da Segunda Guerra Mundial, politraumatizados, eles cursavam com essa síndrome, mas na época ela não era bem descrita. Nas primeiras descrições descreviam como um processo de muco e sangue com hipoxemia, né, atelectasia associada. Mais tarde, uma série de 12 casos foi publicado, né, no Lancet também. Daí começou a surgir a nomenclatura, né, de um infiltrado alveolar bilateral com colapso alveolar, tá, e repercussão na troca gasosa. E aí passamos por vários conceitos nesse período, até chegar ao último conceito, os critérios diagnósticos, né, que são os critérios de Berlim 2012. Né, definição de síndrome de desconforto respiratório, caracterizada por opacidades bilaterais de início agudo, né, com menos de 7 dias de evolução. O que significa isso? Que desde o insulto inicial, seja ele diretamente pulmonar ou não, tem que ter uma cronologia aí que obedeça a menos de 7 dias, tá? Um índice de oxigenação, caracterizado pela relação PaO2-FO2 menor que 300, com pelo menos uma PIP de 5 centímetros de água. E isso tudo, essa hipoxemia, com essa alteração radiológica, ela não pode ser justificada somente por uma sobrecarga volêmica ou causas cardiogênicas. Então, assim, quer dizer que o paciente com uma insuficiência cardíaca não possa ter? Não, ele pode ter, mas ela não pode ser totalmente explicada pelo quadro congestivo. Lembrando que dentro dessa classificação a gente tem a SARA, do caso com causas diretas e causas indiretas, né? As causas diretas são aquelas na qual o insulto ocorre diretamente no pulmão, a principal causa é a pneumonia, sepse pulmonar, mas pode ser uma contusão pulmonar, pode ser inalação de monóxido de carbono, dentre outras causas. E as causas extrapulmonares, né, que são as causas indiretas,
que pode ser uma pancreatite, pode ser um politrauma, pode ser uma grande cirurgia, um traumatismo de crânio grave, etc. Quanto à fisiopatologia, ela é baseada no infiltrado pulmonar, então, bilateral, né, geralmente. Ele pode ser, como eu disse, primário ou secundário. Existe a teoria do Baby Lung também, que foi descrito pelo professor Gattinoni, que são pulmões muito inflamados, com uma área extensa de colapso alveolar e pulmões enrijecidos, nos quais eles funcionariam como se fosse um pulmão reduzido, né? Daí vem o conceito depois de ventilação, de lesão pulmonar induzida pela ventilação, etc., que a gente vai falar mais à frente. E além disso tudo, tem um componente também de hipertensão pulmonar secundária. Geralmente ela é caracterizada por hipoxemia, fazendo uma vasoconstricção a nível da artéria pulmonar, a hipercapnia, gerando um alto fluxo, né, da vasculatura pulmonar, além de uma pressão positiva que a gente joga na ventilação mecânica. Então, tudo isso caracteriza aí a interação pulmão-coração. Tá? Bom, essa figura aqui, achei ela bem interessante, né, para a gente caracterizar, assim, o desconforto respiratório. Na metade esquerda da tela, a gente tem um alvéolo normal, né, com a barreira hemato-alveolar preservada, né, com todas as células de defesas, e à esquerda a gente tem um pulmão que está numa fase de acometimento inflamatório extenso, no qual a gente pode notar, além da destruição alveolar, da parede alveolar, com, né, destruição de surfactante, perda da arquitetura alveolar, a gente tem uma membrana bem espessada, né, e isso dificulta bastante a troca, né, de O2 e de CO2 devido a esse espessamento aqui, causado pelo grau de inflamação. Além disso, a gente vai ver mais à frente que pode ter alguns insultos vasculares, como trombose, que também prejudicam aqui a passagem do sangue para realizar a troca. Aqui só para a gente pensar aqui, a gente tem, quando a gente fala em ventilação mecânica pulmonar, a gente não quer os extremos, né? Aqui, na figura a gente pode ver uma fase expiratória, na qual o pulmão todo colapsado, com bastante edema em região posterior, colapso alveolar posterior, e na fase inspiratória, né, na qual ele aumenta a região airada aqui, mas mesmo assim ainda bem comprometida na parte posterior. Se eu deixar esse pulmão murchar, no caso, né, deixar ele sem uma pressão positiva mínima, ele pode fazer a telectasia, né, e isso gera também lesão, acrescenta a lesão pulmonar, a minha síndrome de desconforto respiratório. Já se eu tenho um pulmão no qual eu também jogo muita pressão e ele acaba distendendo demais, isso também gera lesão por um quadro de hiperinsuflação pulmonar. Então, aqui nessa figura bem ilustrada, a gente pode ver um pulmão normal, no caso onde tem alvéolo e a vasculatura preservada, e quando a gente joga muita pressão, a gente vê que isso causa uma hiperdistensão alveolar, né, com comprometimento vascular da perfusão pulmonar, tá? Bom, aqui também é uma figura bem legal, quando a gente fala em ventilação mecânica protetora, né, a gente tem que pensar nos dois extremos, como eu disse. Se eu tenho um pulmão no qual eu forneço pouca pressurização, com pouco volume corrente, eu tenho áreas de atelectrauma, né, e eu tenho os alvéolos nos quais eles estão abertos, né, com uma resistência vascular pulmonar que também pode estar aumentada aqui pelo grau de hipoxemia. À medida que eu caminho para um aumento do volume corrente, se eu for ao outro extremo, eu posso hiperdistender meu alvéolo com muito volume, e essa hiperdistensão, com o aumento da pressurização pulmonar, isso gera um aumento da resistência vascular, e aí eu tenho alvéolos abertos, mas não perfundidos. Então, os dois extremos são ruins. Sempre que a gente fala em ventilação mecânica protetora, a gente tem que alcançar essa zona de equilíbrio, nem sempre é fácil. Então, assim, aqui a gente pode ver, no caso, quando eu forneço um volume corrente, né, uma pressurização e um volume corrente muito alto para o meu pulmão, eu gero uma hiperinsuflação pulmonar, e a gente tem que lembrar que sempre coração e pulmão andam juntos. Isso pode gerar, então, um aumento da pós-carga ao ventrículo direito, né, uma consequente redução do débito cardíaco,
e um comprometimento hemodinâmico no meu doente, né? Então, sempre a gente quer achar uma zona na qual a nossa ventilação ela é o menos lesiva possível, né? Com menor repercussão sobre o coração. Quanto ao manejo ventilatório propriamente dito, então, a gente tem algumas estratégias, né? A famosa ventilação mecânica protetora, a posição prona, as manobras de recrutamento e as PIP, a famosa PIP, que é a pressão expiratória final a pressão positiva final da expiração, altas versus baixas. Então, a gente vai começar agora a discutir um pouquinho sobre as evidências, né, dessa ventilação mecânica protetora. Lembrando que, sempre que a gente fala em síndrome de desconforto respiratório, a gente tem uma causa etiológica, né, e a síndrome, ela é um diagnóstico, como o próprio nome disse, um diagnóstico sindrômico. Então, assim, a gente tem uma característica muito heterogênea da síndrome, né, desde quadros leves a quadros bem graves, uma variação enorme aí dos fenótipos, digamos assim, tá? Para a gente falar um pouquinho de ventilação mecânica protetora, eu vou falar um pouquinho, assim, bem resumidamente, acho que não é o foco da aula, só sobre uns conceitos básicos, tá? Sempre que a gente fala em ventilação mecânica, a gente tem que lembrar da ventilação do volume minuto, né? O volume minuto, ele é caracterizado pelo volume corrente que o paciente gera a cada respiração, multiplicado pela frequência respiratória, né? Isso daqui é o que gera o meu volume minuto, tá? Quando a gente fala em pressão de platô e pressão de pico, acho que esse gráfico ilustra bem o que a gente está falando. A gente tem aqui no eixo Y a pressão, no eixo X o tempo. Quando a gente joga uma pressão, né, que gera um volume e tudo, para o paciente, a gente tem que nesse pico inicial de pressão, que é a pressão de pico, o que ela significa? Significa a pressão no meu sistema respiratório como um todo, tanto das vias que não promovem troca gasosa, tá, que a gente chama das vias de condução, né, traqueia, brônquios principais, por aí vai, e a gente tem, ao final dessa pressurização, ocorre essa deflexão aqui, que aí, essa é a nossa famosa pressão de platô. Essa pressão de platô, ela que é a pressão alveolar propriamente dita. Quando a gente fala em ventilação mecânica protetora, a gente está preocupado com essa pressão de platô, e não com a pressão de pico propriamente dita. Porque o que lesa alvéolo, a gente vai ver, é a pressão de platô, e não a pressão de pico, tá certo? Então, quando a gente fala em pressão de platô, a gente está falando em pressão alveolar. Quando a gente fala em pressão de pico, é a pressão resistiva das vias aéreas mais a pressão alveolar, tá? E o conceito de drive pressure também, que é algo bem discutido hoje em dia, né, que faz parte da ventilação mecânica protetora, talvez um dos principais componentes, nada mais é do que a pressão de platô, né, subtrair da PIP. Então, você imagina que a gente gerou uma pressão, né, essa pressão acomodou, virou a pressão alveolar aqui, e quando o paciente expira, aqui ao final, ele não zera, senão ele colapsaria todos os alvéolos, e aí a gente tem a pressão ao final da expiração, que é a PIP. Então, essa drive pressure nada mais é do que a pressão de distensão alveolar. Quanto maior a chance de eu fazer lesão alveolar por hiperdistensão alveolar. Bom, partindo desse princípio, a gente vai entrar agora em algumas evidências, né? Primeiramente, quanto ao volume corrente, né? A gente sabe que o volume corrente é uma das estratégias da ventilação mecânica protetora, né? A gente tem estudos que comprovam isso, esse estudo no New England de 98, a gente teve uma estratégia de volume corrente habitual, 10 a 12 ml por quilo, e uma estratégia mais restritiva, né, de 6 a 8 ml por quilo. E a gente pôde ver que isso teve um impacto aí em termos de sobrevivência. Daí em diante, começou a surgir uma série de estudos, eu coloquei só os principais aqui, esse é um outro que randomizou, né, e a gente pôde ver também que a estratégia de volume corrente mais baixa, né, 4 a 6 ml por quilo, ela é superior à estratégia de 10 a 12 ml por quilo,
inclusive em termos de desfecho mortalidade, tá? Quanto à posição prona, que é outra manobra que a gente utiliza, como tem muita gente assistindo, eu vou explicar rapidamente como funciona, né? Naquela imagem que a gente viu anteriormente, onde a gente tem um paciente em decúbito dorsal, a gente sabe que pela gravidade, o excesso de líquido, de colapso, ele se dá na região posterior dos pulmões. Pensando na posição prona, quando a gente vira o paciente de decúbito dorsal, decúbito ventral, a gente estaria liberando essas regiões posteriores, que consequentemente são regiões com maior perfusão, né? E aí a gente poderia ter um grau de melhor oxigenação, tá? Além disso, a gente sabe que os efeitos fisiológicos são bem definidos, né? Não só com essa liberação da parte posterior e melhora da oxigenação, mas também com uma melhora da função ventricular direita, né? Quando a gente prona o paciente, a gente tem uma diminuição da pós-carga do VD, a gente tem um melhor retorno venoso, e aí a gente acaba ganhando em performance aí de perfusão pulmonar, né? Então, a posição prono-racional é esse, né? Esse foi um trabalho bem famoso também, um trabalho realizado com posição prona, os pacientes com hipoxemia moderada a grave, relação PO2-FO2 menor que 150, eles foram pronados de maneira precoce, tá? Já em ventilação protetora, com volume baixo, e teve uma grande magnitude de efeito, tá? Além desses efeitos fisiológicos, foi comprovado também uma melhor sobrevivência. Obviamente que existe uma série de questionamentos quanto a alguns detalhes do desenho do estudo, mas foi esse estudo que motivou e que motiva até hoje, o estudo ProSERVA, a realização da posição prona, tá? Então, por pelo menos 16 horas, realizada precocemente nas primeiras 24 horas. Além disso, a gente tem alguns outros estudos, esse é um famoso também, sobre o uso de pressões respiratórias finais mais elevadas para promover uma abertura pulmonar, né? Esse estudo de 2016, ele mostrou não alteração de mortalidade, mas uma melhora no índice de oxigenação. E daí motivaram outros estudos para a gente avaliar, será que eu colocar uma pressão positiva maior, né, com volume corrente baixo, eu posso promover uma ventilação protetora com maior recrutamento alveolar? Esse estudo levantou essa bola, né? Então, a gente tem alguns outros estudos que surgiram, né? Em 2010, no JAMA foi publicada essa meta-análise com alguns pacientes, em 3 estudos, e mostrou o quê? Que PIPs mais altos estavam relacionados a uma maior sobrevida quando associados a volumes correntes mais baixos, né? Então, aí levantou uma série, depois de estudos mais robustos, né? Certamente o estudo mais badalado aí, que saiu recentemente, foi o estudo ART, né? O estudo ART foi um estudo no qual eles randomizaram pacientes, né, com um quadro de síndrome de desconforto moderado a grave, com estratégia de recrutamento, seguida de titulação de PIP por melhor complacência, versus o paciente com uma estratégia habitual de PIP convencional. Ou seja, o que eles fizeram? Resumindo, na estratégia do estudo ART, eles pegaram os pacientes, deram altas PIPs, tá, para promover um recrutamento, né, chegaram a nível, se não me engano, de 45 de PIP, tá, vai subindo aos poucos, e depois eles titularam pela melhor complacência. E no outro grupo, o grupo controle, eles usaram a tabelinha do ARDSNet, que eu acho que todos conhecem, aquela tabelinha de FO2 e PIP. E o que eles mostraram? Foi um multicêntrico, tá, realizado, não sei se em 11 ou 13 países, um N bem grande, 1.013 pacientes, tá? Os grupos eram bem homogêneos, pacientes graves, com SAPS-3 bem altos, disfunções orgânicas, e eles mostraram que a estratégia de promover recrutamento alveolar com PIPs muito elevados
teve um desfecho negativo, né? Na verdade, não mostrou benefício e houve uma tendência que não se confirmou aí para validação externa de até aumento da mortalidade, né, com essa estratégia de recrutamento. Então, assim, resumidamente, eu tentei colocar, né, os estudos mais robustos, mas no manejo ventilatório da síndrome de desconforto respiratória, qual a mensagem que tem que ficar? Que existe realmente evidência do que a gente faz. A ventilação mecânica protetora sempre deve ser encorajada, né? Volumes correntes de 4 a 6 ml por quilo, né, do peso predito, né, não do peso real do paciente, mostrou-se ser uma estratégia que muda desfecho, tá? Posição prona, para pacientes graves com uma relação PaO2-FiO2 menor que 150 e ventilação e parâmetros ventilatórios otimizados, ela é sempre indicada, né? Sempre que for indicada, o benefício real dela é numa fase precoce da doença, né? Geralmente nas primeiras 24, 48 horas, tá? Manobras de recrutamento, com esse estudo ART, não vou dizer que elas ficam contraindicadas, mas deve ser bastante individualizadas, não serem feitas de rotina, tem muito efeito hemodinâmico, além de não ter mudado aí o desfecho mortalidade, né? Em um caso ou outro, a gente acaba usando a manobra de recrutamento, né? Não é feito habitualmente, mas é aquele paciente no qual você está ventilando de maneira protetora, com volume corrente baixo, 4 a 6 ml por quilo, uma drive pressure, né, que é aquela que a gente falou lá do início, menor do que 15, né, e uma pressão de platô menor do que 30, a gente já pronou esse doente, ele está bloqueado, ele não responde, a manobra de recrutamento, ela é uma medida extrema para uma hipoxemia mais refratária. Quanto ao manejo não ventilatório da síndrome de desconforto respiratório, a gente vai passar rapidamente por algumas outras estratégias, né? Então, além dessa estratégia ventilatória, a gente sempre tem que lembrar que são pacientes nos quais a gente tem um pulmão bastante inflamado, né, pela doença, e qualquer agravo, seja excesso de líquido, seja ventilando o paciente errado, a gente pode gerar mais inflamação e mais lesão associada à ventilação. Esse é um estudo famoso também, que foi feito com pacientes com hipoxemia importante, né, relação menor que 300, eles pegaram os pacientes na fase de manutenção, né, então, assim, os pacientes que já haviam sido admitidos, aquela expansão volêmica inicial de 20, 30 ml por quilo, e eles pegaram na fase de manutenção depois na UTI. E o que eles viram? Que os pacientes que tinham um manejo conservador de fluidos, né, seja às custas de diurético ou não, ou de restrição de volume, eles tinham dias livres de ventilação muito mais precoce, né? E, além disso, eles conseguiram comprovar também que esses pacientes tiveram menor mortalidade. Então, assim, o balanço hídrico positivo nesses doentes é muito ruim, né? Extravasamento de líquido, mais hipóxia, né? Piora também a distribuição de drogas, né? Por conta aí do excesso de líquido, né? Toda a farmacodinâmica, a farmacocinética ficam alteradas nesses doentes. Então, assim, restringir líquido é uma boa estratégia. Se tem alguma doença que tem um benefício, esse estudo vem daí, dos pacientes com desconforto respiratório e balanço zerado a negativo. Quanto ao uso de bloqueador neuromuscular, é muito comum na nossa prática, né, acho que quem nunca, né, acabou bloqueando um doente porque ele estava com padrão feio, né, a ventilação, ou porque, geralmente, né, a físio falou, ele está brigando com o ventilador, tem que bloquear. De onde vem isso, né? A gente precisa bloquear todo doente com um quadro grave de hipoxemia? Esse estudo aqui foi um estudo famoso, tá, do Papazian, onde ele pegou os pacientes com relação abaixo de 150, né, fez um bolus de cisatracuro, que foi o bloqueador estudado, de 15 miligramas, e depois manteve uma dose bem alta, aí, de 37,5 miligramas por hora, tá? A duração desse bloqueio não passou de 48 horas, foi feito de maneira, né, precoce, e no máximo 48 horas. Em termos de diferença em desfecho de força muscular, não houve, né, e os resultados foram muito frágeis. Acabou tendo uma evidência
de benefício e mortalidade, mas foi algo bem questionável pelo desenho do estudo, tá? Houve uma discussão se poderia ter sido um benefício dessa dose alta do bloqueador neuromuscular com efeito anti-inflamatório, enfim, isso levantou sempre uma dúvida aí se a gente deve bloquear todo doente ou não, tá? Daí vieram outros estudos, tá? Esse estudo é recente, 2017, o que motivou ele foi justamente essa mudança, né, do paradigma da ventilação mecânica protetora, associada a manter os doentes um pouco mais acordados, com menos sedativos, e aí o que os caras fizeram? Eles randomizaram, né, esse trial, foi um multicêntrico, não cegado, 1.408 pacientes, eles pegaram pacientes com SARA moderada a grave, né, e aí eles randomizaram, né, para uma estratégia no qual eles sedavam intensamente e bloqueavam o doente de maneira precoce, tá? Geralmente eles faziam isso aí nas primeiras 24 horas, até menos. E eles randomizaram outro braço para os pacientes nos quais ventilava-se com uma sedação e analgesia para manter um RAS em torno de -1, respeitando um volume corrente mais baixo e uma PIP mais alta. E o que eles viram? Desfecho primário mortalidade de 90 dias foi negativo. E, além disso, os pacientes que receberam mais sedativo e mais bloqueador neuromuscular, eles tiveram mais efeitos cardiovasculares, como arritmia e hipotensão. Então, assim, eu devo bloquear o meu doente sempre? Não, sempre não. Se eu for bloquear, talvez valha a pena eu bloquear mais precoce, aquele cara que eu acabei de intubar, que eu quero ventilar ele bem protetor, principalmente nas primeiras 48 horas, que é o que a gente tem de evidência de benefício real mesmo na estratégia de ventilação mecânica protetora. Então, quanto ao manejo não ventilatório, algumas conclusões, né? O manejo conservador de fluidos, né? Sempre tomar muito cuidado com balanço positivo nesses doentes, isso não faz bem para o pulmão. Talvez uma estratégia, em vez de ficar dando diurético, correndo atrás, seria a gente restringir o uso de líquido, né? Na medida do possível, utilizar sedativos e drogas vasoativas em concentrações maiores, com menos volume para o paciente. E os bloqueadores neuromusculares, quando usar, é recomendado usar de maneira precoce, em casos selecionados, e principalmente nos casos mais graves aí, nos quais a gente tem uma dificuldade de manejo ventilatório, até para respeitar nas primeiras 48 horas aquela ventilação mecânica protetora. Bom, passado isso tudo, a gente chega na famosa ECMO, né, que está bastante aí falada ultimamente aí, né, que é a membrana de oxigenação extracorpórea. Nós temos dois tipos básicos, a venovenosa e a venoarterial, tá? Aqui a gente vai restringir a venovenosa, né, que são utilizadas para esses casos de hipoxemia refratária. A venoarterial, ela até pode ter o seu uso, mas basicamente é quando o paciente tem alguma disfunção ventricular esquerda importante associada à hipoxemia. No caso aqui, pensando mais em dano pulmonar, sem dano ventricular esquerdo, a gente restringe mais a venovenosa. Então, o que a gente tem aqui? Esquematicamente, a gente tem uma linha venosa femoral, uma linha venosa jugular. O sangue, ele é puxado, essa é uma espécie de uma bomba, né? Aqui a gente controla o quanto a gente dá de fluxo e de O2 para o paciente. Esse sangue é puxado, ele é passado aqui por uma membrana de oxigenação extracorpórea, e aqui a gente tem um blender que faz a mistura de gases, tá? E aí ocorre a troca aqui de oxigênio e CO2, e esse sangue é devolvido de maneira oxigenada para o paciente. Quais pacientes são candidatos a gente pensar em ECMO? Quando pensar em ECMO, né? É uma medida extrema, né, utilizada para pacientes com hipoxemia grave, né, uma persistência aí de uma relação abaixo de 80 por 6 horas, ou abaixo de 50 por mais de 3 horas também. Aqueles pacientes nos quais eu estou tendo que lançar a mão de um volume corrente baixo, uma ventilação protetora, e eles não toleram, porque eles acabam fazendo
uma acidose respiratória, né, um volume minuto baixo, às custas de um volume corrente baixo, né, eles acabam retendo muito CO2, e naqueles onde eu não consigo ser protetor com a drive pressure, né, eu tenho que jogar muita pressão, porque é um pulmão duro, né, então isso acaba gerando aí uma hiperdistensão alveolar e lesa ainda mais o pulmão. Lembrando que, para a gente chegar, né, nesse nível de indicar uma ECMO, todo o manejo ventilatório ele tem que estar otimizado, né, inclusive com as medidas de resgate, né, um paciente que já foi otimizada a sedação, bloqueio neuromuscular, ele foi pronado, né, eventualmente recrutado ou não, né, então é uma medida extrema de resgate, tá? Algumas contraindicações ao uso da ECMO, né, são os pacientes nos quais já estão submetidos à ventilação mecânica por mais de 7 dias, aqueles que precisam de um FiO2 maior que 80% por mais de 7 dias, pacientes nos quais o acesso vascular é limitado, as condições de base do paciente já são ruins, com prognóstico da doença de base ruim, né, e a impossibilidade de anticoagulação também, que entra como uma contraindicação relativa. Bom, esse daqui foi um estudo em 2000, né, uma série de casos, 17 casos, pacientes hipoxêmicos submetidos à oxigenação membrana extracorpórea, nos quais eles foram mantidos em ventilação mecânica protetora, né, e uma análise foi positiva para uma sobrevivência maior. Após isso, veio uma série de estudos, principalmente na época da pandemia, H1N1, né, foi bastante utilizado, talvez foi aí que a ECMO mesmo assim, foi conhecida, né, alguns estudos, uma série de casos, mostrando benefício no tratamento, inclusive com desfecho mortalidade, embora alguns trabalhos observacionais, não prospectivos. Saiu recente esse trabalho, o EOLIA, né, foi um trabalho realmente para avaliar aí o benefício da ECMO. Eles pegaram pacientes com quadros de hipoxemia grave, conforme aqueles critérios que a gente colocou na tabela anterior, e randomizaram, foi um prospectivo multicêntrico, nos quais eles indicaram a ECMO de maneira precoce, com menos de 72 horas de ventilação, e os cuidados habituais da síndrome de desconforto, né, que são aqueles com volume corrente baixo, driving pressure baixa, respeitada, e eles avaliaram 249 pacientes, sendo que no início era um N de 331, e o estudo foi interrompido por alguns critérios de futilidade que eles utilizaram, não ficou muito claro. O desfecho primário mortalidade em 60 dias foi negativo, não teve mudança, e aqueles mais otimistas com o estudo acreditam que eles utilizaram aí um cutoff muito alto, de uma redução absoluta do risco de 20%, sendo que dificilmente alguma terapia isolada em UTI reduz em 20% a mortalidade. Mas significa que devemos ter cautela aí na indicação da ECMO também, tanto pelo custo, pela complexidade, por ter que ser realizada, idealmente, em ambientes aí com expertise, etc. Então, quando eu vou considerar a ECMO? Nas formas graves de desconforto respiratório, onde houve uma refratariedade às medidas de resgate, e em pacientes que têm, né, aí um bom prognóstico, uma boa expectativa de vida. Então, juntando as ideias aqui, né, a gente tem aqui no eixo X o grau de hipoxemia, e à medida que o grau de hipoxemia vai piorando, a gente vai lançando mão das estratégias, tá? Então, aqui, para todo mundo, em ventilação mecânica com ARDS, independente de ser leve, moderado ou grave, uma ventilação mais protetora, posso usar PIPs aí, a depender da minha complacência, né? Posso usar PIPs mais altas para quem tem um quadro de complacência pior, que seja mais recrutável. O uso de bloqueador neuromuscular, conforme a gente falou, não para todo mundo, mas tem sua indicação quando feito de maneira precoce, posição prona, né? E chegando até a ECMO. Bom, a gente falou rapidamente agora sobre a síndrome de desconforto respiratório de uma maneira geral.
e, assim, no início a gente achava muito que a hipoxemia gerada pelo COVID poderia ser um assim, desconforto respiratório, mas com o passar da experiência, do tempo, a gente foi vendo que ela se comporta como uma hipoxemia, mas o paciente não tem tanta repercussão, né, clínica. E o que chama atenção disso é que, embora alguns conceitos que a gente falou até agora, eles sirvam para a doença também, a gente tem algumas peculiaridades. Então, daqui surgiu o conceito de hipoxemia feliz. Então, alguns experts aí lançaram algumas cartas, algumas recomendações, né, principalmente em países europeus, nos quais eles levantam essa hipótese. Por que o cara desatura tanto, é hipoxêmico, mas ele não tem tanta repercussão? Né? Talvez porque ele tem um shunting aumentado intrapulmonar, né? Ou seja, o sangue dele passa, mas não existe uma oxigenação adequada. Até aí tudo bem, talvez ele poderia ter repercussão clínica, mas a gente sabe que ele tem uma complacência pulmonar, na grande maioria dos casos, preservada. Então não é aquele pulmão duro, né, que a gente discutiu até agora da SARA, de difícil ventilação. Isso facilita a ventilação desses doentes, né? Além de gerar um menor trabalho respiratório. Além disso, eles têm menor espaço morto, principalmente nas fases iniciais, nas quais ainda não há colapso alveolar importante, é mais um vidro fosco, e algumas teorias aí, principalmente relacionadas à fisiologia, de que esses pacientes poderiam ter um grau de vasoconstricção hipóxica aumentada, o que geraria uma dificuldade de perfundir os alvéolos, e geraria também a hipoxemia. Alguns trabalhos de necrópsia, né, mostrando também um aumento da endotelite com formação de microtrombos, talvez são todas ainda hipóteses, né, mas tem sido visto em algumas séries de casos de necrópsia, e ainda pequeno, mas com essa fisiopatologia. Bom, então dentro da COVID-19, acho que foi falado em aulas anteriores, né, há descrito 2 fenótipos, tá? O primeiro fenótipo é o fenótipo L, corresponde a 70% a 80% dos casos. Geralmente é esse quadro que a gente acabou de falar. É o paciente que tem uma tomografia que não tem muito colapso posterior, né? Tem um vidro fosco, difuso, a complacência pulmonar desses pacientes na ventilação ela é boa, chegando a 50 de complacência estática, é um pulmão fácil de ventilar. A gente tem uma relação ventilação-perfusão baixa, e a recrutabilidade desses pacientes, ela não é boa, porque eles não têm muito colapso, muito líquido dentro do alvéolo. É uma doença mais intersticial, tá? Já no fenótipo H, 20 a 30% dos casos, aí sim se comporta como a SARA de verdade, que a gente viu e falou durante a aula, né, onde há um edema com colapso alveolar importante, uma complacência pulmonar reduzida, ou seja, um pulmão duro para ventilar, a gente tem que lançar a mão de altas pressões para conseguir gerar um volume minuto adequado, isso pode lesar o pulmão, tá? A gente tem um shunt direita e esquerda elevado, porque o sangue passa, mas não há troca adequada porque o alvéolo está preenchido, a membrana está bem inflamada, né? E são pacientes que têm uma recrutabilidade pulmonar maior, porque seu pulmão está bem inflamado, cheio de líquido, pesando às vezes até 1,5 kg a mais do que um pulmão não tão inflamado. Bom, aqui são umas características publicadas no JAMA, né, quanto ao manejo ventilatório desses doentes, desde antes de intubar até a fase do desmame ventilatório. Então, assim, nas fases de pré-intubação, a gente tem aqui sempre um objetivo de tomar cuidado para não deixar o paciente, né, perder o timing da intubação e de uma ventilação, mas também a gente já sabe que ser precoce também tem muita lesão pulmonar associada à ventilação, problemas com a sedação desses doentes, excesso de sedação, bloqueador neuromuscular. Então, sempre que possível, desde que não haja contraindicações, a gente pode tentar uma forma não invasiva de ventilar esses doentes, tá? Seja com catéter de oxigênio, seja com CPAP, seja com ventilação não invasiva, seja com catéter de alto fluxo, pronativa. Isso tudo, né, tem seu benefício e pode ser tentado inicialmente.
a partir do momento que o paciente ele foi entubado, a gente sempre vai tentar ser o menos lesivo possível na ventilação. Diferentemente do que eu apresentei no início da aula, esses pacientes aqui, eles respondem muito bem a oxigenação com FiO2, a PIP dele não precisa ser muito alta, geralmente, quando ele está no perfil L, porque ele tem uma complacência preservada, então, se eu coloco excesso de PIP, eu acabo hiperdistendendo o alvéolo e lesando ainda mais, às vezes até dificulta a minha ventilação. Posso lançar mão da posição prona de maneira precoce, se tiver hipoxemia importante, posso, né? E aí também temos que sempre lembrar que com o decorrer da doença, existe a possibilidade de ele virar um perfil L. Geralmente o perfil H, desculpa, ele pode já se apresentar inicialmente como perfil H, ou ele pode se apresentar como um perfil L e migrar para o perfil H conforme o tempo da doença vai passando. Então, aqui sim, a gente tem um perfil H, no qual a gente lança mão daquelas estratégias protetoras, né, com volume corrente mais baixo, com drive pressure respeitando. Aqui a gente tem uma preocupação, né, muito maior aqui nesse tipo de ventilação. Bom, aqui do Lancet também, então, assim, fazendo um resumão geral, né, do manejo do COVID na terapia intensiva, de um modo geral, mais focado na ventilação, a gente tem catéter nasal de alto fluxo, né, em pacientes que ainda não estão para tubo, volume corrente de 4 a 6 ml por quilo, lembrando que no COVID, como a complacência é boa, nada impede de eu chegar num volume um pouco mais alto, de 8 ml por quilo de peso predito, uma pressão de platô sempre respeitando menor que 30 centímetros de água, tá? Uma PIP, aí a considerar, em alguns trabalhos, eles colocaram 8 e 10 como sendo da grande maioria, né? Pode ser titulado também pelo ARDSNet, pelaquela tabelinha, né, no braço low da PIP table, tá? A gente tem o uso de bloqueador neuromuscular de forma precoce naqueles mais graves, quando tem muita assincronia, posição prona, manejo de fluidos, indicação de diálise, precoce versus tardia, acho que já foi discutido isso daqui, né, não tem nada, para COVID não tem nada, de dialisar precoce ou tardio, seja melhor ou pior, então acho que é mais o bom senso mesmo, e lembrar sempre desse manejo volêmico, às vezes a diálise mais precoce talvez para ajudar nesse manejo volêmico, antibióticos somente em pacientes com infecção secundária documentada ou suspeita, corticoides não indicados de uma maneira habitual, né, e a ECMO tem seu uso sim, mas em casos bem selecionados. E aí, assim, eu gostaria de terminar a aula, acho que vai ter uma série de questionamentos, né, é sempre uma dúvida, né, importante, legal, assim, à beira-leito, sempre a gente se perguntar, né, será que eu posso desligar essa sedação? Qual o alvo de sedação se eu não puder desligar? Eu posso superficializar, eu devo superficializar minha sedação? Eu posso passar o doente de modo assisto controlado para um modo espontâneo de pressão de suporte? A partir de quanto que eu posso fazer isso? Com qual FiO2, com qual PIP? Né? E a relação PO2-FiO2, ela é tão importante assim? Será que vale a pena eu ficar correndo tanto atrás de um número cabalístico de 150, ou eu posso né, desligar a sedação, às vezes passar meu doente com uma pressão de suporte, mesmo com a PIP FiO2 um pouco mais alta, e observar o padrão respiratório dele, se ele vai ficar muito assincrônico ou não. Às vezes, nesse processo de desmame, a gente sabe que o paciente tem uma queda da relação PF, a gás é coletada quando ele está um pouco agitado, um pouco assincrônico. Necessariamente, se vier uma relação mais baixa, eu preciso voltar a sedar e bloquear esse doente, ou eu posso tolerar algum grau de uma sedação mais leve, às vezes mudando o meu agente aí, meu sedativo, né, para deixar ele mais superficializado. E, bom, eu acho que é isso. Muito obrigado e espero que tenha contribuído de alguma forma. Maravilha, Brunão, parabéns pela aula. Para quem entrou mais tarde, eu vou reforçar, a doutora Sandra teve um problema familiar e não pôde estar presente, manda um beijo a todos, depois vai assistir a aula. Então, falei que ia transmitir os beijos e abraços da doutora Sandra a toda a equipe aí. Brunão, gostaria
fazer uma pergunta inicial, depois a gente passa a bola aí para o restante dos presentes aí. Uhum. O que eu entendi pela sua apresentação, em torno aí de 20 a 30% dos pacientes com o fenótipo H se comportariam como uma SARA clássica que a gente já conhece, né, lá do passado, por outras causas, e em torno de 70, 80% dos pacientes com o perfil L, né, que é uma síndrome, é uma SARA, como a gente estuda, mas com características histológicas e de manuseio um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Então, Uhum. você já deixou bem claro como que deve ser a abordagem de um fenótipo e de outro, mas a minha questão é, em torno de 20 a 30% dos pacientes que eventualmente já começam com o perfil H, eles não têm aquele padrão típico de vidro fosco, né, que a gente muitas vezes usa até para excluir o diagnóstico e tudo mais, né? Então, talvez Uhum. a precipitação nossa, né, às vezes faz a tom, não, isso aqui não tem o vidro fosco, então não é Covid, e às vezes acaba tirando esse paciente do isolamento, mandando para outro setor. O que você acha a respeito disso aí, por favor? Oi, Pedro, boa pergunta. Eu acho que é difícil, às vezes, a gente caracterizar, né? É muito fácil eu botar numa aula que 80% é de uma forma, 20% do outro, e na prática, como identificar esse paciente, né? Acho que o raio-x, acho que, assim, ele mente muito, né? Nesse tipo de paciente, a gente vê um raio-x normal, às vezes, tomógrafo, ele tem um infiltrado muito importante. Pela tomografia, assim, eu acho que a gente tem que sempre atentar a essa sobreposição das duas doenças, né? Então, assim, a grande maioria é um perfil L que migra para o H. Então, assim, acho que vale a pena não só a gente olhar a tomografia, né, isoladamente, mas ver em qual momento da doença o paciente está, né? É um paciente que está nos primeiros dias de sintomas, 3, 4 dias, é uma tomo que tem mais um vidro fosco, então, provavelmente é um paciente que está na fase inicial, no perfil L. É um paciente que já está chegando aí na segunda semana de doença, tem uma hipoxemia mais importante, às vezes é aquele paciente que eu coloco ele numa não invasiva e ele não fica bem adaptado, porque o pulmão dele já está ficando mais duro, mais colapsado, então ele faz bastante esforço. Então, eu acho que só pela tomografia, às vezes, fica bem difícil a gente definir o perfil, cara. Eu acho que o tempo de doença diz muito e também o comportamento frente à oferta de oxigênio e de ventilação não invasiva, talvez, aí pelo padrão de esforço maior, por ser um pulmão mais duro, com complacência baixa. Maravilha, obrigado pela resposta. Pessoal, está aberto aí para os questionamentos, comentários, fiquem à vontade. Bruno. Oi. Fala, Bruno, beleza? É o Pedro, tô no computador da Lígia aqui. Fala, Pedrão, beleza? Em primeiro lugar, cara, parabéns, mestre, muito boa aula, cara. E eu queria comentar um pouco dessa questão que o Veronese falou agora dos perfis e me retratar um pouco também disso, né? Quando eu apresentei minha aula, eu falei bastante dos perfis do Gattinone, do H e do L, porque, pô, eu acho muito legal, muito didático, sabe? Eu acho que eles ajudam a gente a entender uma doença, a pelo menos desenhar um modelo para tentar entender dessa doença que a gente não conhece ainda. Mas é interessante a gente lembrar que isso daí, o professor Gattinone, apesar de ser um papa na ventilação mecânica, está sendo bastante criticado, né, por algumas pessoas, porque ele fez isso com um modelo com poucos pacientes, e talvez tenha até dicotomizado um pouco, né. Acho que foi muito importante o que você falou, de lembrar que eles podem se sobrepor, e lembrar que isso é um modelo teórico, né. Não é L ou H, às vezes é L e H, e talvez não seja bem isso. Por que eu estou falando isso? Que desde que o Gattinone colocou isso, e mais ou menos na mesma época que eu botei minha aula também, a gente tem visto muita gente usando isso para dicotomizar o tratamento. Então, olhar um atomo, do jeito que o Gattinone defende, tem mais hidrofosco, não tem consolidação, não tem colapso, vou tratar esse paciente com PIP baixa e pronto. Bem, a gente tem outras estratégias, como a PRV, outras coisas que a gente vê que os pacientes talvez se beneficiem de PIP mais alta, mesmo sendo L. Então, às vezes, a gente toma um nó na cabeça tentando dicotomizar isso.
E é um pouco perigoso, que não sei se você já viu isso aí também, mas algumas pessoas fazendo estratégias de PIP muito baixo, até ventilando em 0 PIP, falando, é L, então não vou usar PIP. Então, acho que isso aí é perigoso. A gente tem que saber que a doença ela é dinâmica, tem vários espectros. E eu acho que um recado mais legal do Gattinone é lembrar que nem sempre é uma SARA clássica como a gente conhece. Talvez até o nome SARA mude, né? Até uma das tabelas que você colocou, eles chamam de CARDS, né? De SARA de ARDS do COVID, né? Mas é legal a gente não ser tão xiita quando for usar a classificação do Gattinone, né? Acho que são os extremos, né, Pedro, da doença, né? Acho que aquela doença na fase inicial precisa de uma PIP mais baixa, só preciso fornecer uma FiO2 mais alta, o problema é só eu fornecer oxigênio. A gente tem que lembrar que, assim, a doença ela é dinâmica, né? Então, à medida que ela vai progredindo, às vezes nossa estratégia tem que mudar também, né? Às vezes, né, repetir uma tomografia, se for num lugar que tem ultrassom de tórax disponível, excelente, né, para você fazer diariamente, ver se tem um infiltrado novo, tá mudando a porcentagem de colapso alveolar, né? Acho que ficar bem atento aí, porque é sempre ruim a gente dicotomizar, senão a gente coloca tratamentos diferentes, como se isso fossem verdades, né? Sim, sem dúvida. E, Bruno, eu queria aproveitar e tirar uma dúvida também, já que você lançou a ideia para um tema que eu acho que é bem polêmico, que é a parte de desmame, como é que você tem feito na prática para iniciar desmame nesses pacientes? Você tem usado a famosa fatídica relação PF, ou você tem tolerado esses pacientes mais hipoxêmicos? Como é que você tem feito na sua prática? Cara, a gente tem muita crítica à relação PO2 e FiO2. A gente sabe que é uma prática diária, né? A gente passar a visita às vezes, falar quanto está a relação tem que ser acima de X para a gente poder desmamar o doente, mas, assim, na prática eu não tenho seguido exclusivamente a relação, não. Acho que a relação, ela fala um pouco a favor de para que lado está indo, né? Mas, assim, correr atrás de um número aí de 150 de relação para eu poder fazer as medidas, a gente não tem feito. O que a gente tem feito é titulado mais a FiO2 e até mesmo a PIP pela saturação mesmo, né? A gente tolera aí um grau de hipoxemia um pouco maior que os doentes, né? Saturando às vezes 88, 86, a depender da fase da doença, sem esforço respiratório, a gente tem tolerado, viu, Pedro? E assim, cara, eu acho que é uma grande armadilha a relação PO2 e FiO2 isolada, né? Às vezes é um doente que está um pouco assíncrônico, às vezes é uma gase que foi coletada logo após um banho. Então, assim, eu acho que esse número de 150, ele serve sim para a gente, mas mais no início, talvez, da doença, quando o paciente está mais grave, no qual eu acabei de intubar, até mesmo para eu definir as estratégias que eu vou utilizar, né? Eu vou pronar esse doente ou não, né? Eu vou bloquear ou não, porque ele está sincrônico e a relação está muito ruim. Mas, assim, ir atrás desse valor, eu acho um pouco perigoso, cara. Eu tenho preferido no meu dia a dia, paciente que está, assim, cara, com uma FiO2, até algum dos trabalhos aí de bloqueio neuromuscular, né, ele nem usava a relação PO2 e FiO2 para despertar os doentes. Ele levava em consideração mesmo a FiO2, né, abaixo de 60, colocava um corte de 60 de FiO2, e a PIP aí que não pode estar muito elevada, senão o paciente fica assincrônico. Mas, assim, vou ser bem real com você. Na minha prática, eu não tenho me apegado nem mesmo a valor de FiO2 e PIP. Se o paciente saiu daqueles primeiros dias aí, primeiras 48, 72 horas, começa a desmamar FiO2, começa a desmamar PIP, está numa curva ali de estabilidade, a gente, em vez de ficar aprofundando sedação e bloqueio, o bloqueio a gente tem usado, não em todos, tá? Usa em menos de 48 horas, quando usa, e a gente tem passado, inclusive, para pressão de suporte mais cedo, mais precoce. Então, assim, não tenho visto problema nenhum, né, de passar esses pacientes, às vezes, superficializar um pouco a sedação, tirar o bloqueio, e às vezes ele está fazendo a sincronia porque ele está acordado, você está forçando uma ventilação controlada ali, com parâmetros, né, às vezes uma PIP muito alta, volume corrente muito baixo, e às vezes tudo que ele precisa é você superficializar a sedação e passar por uma pressão de suporte e ver como fica, né. Eu tenho doente que com FiO2 de 80 e PIP de 12, está há mais de 10 dias em pressão de suporte, com uma ketamina ligada, está acordado, de olho aberto, confortável.
Eu tenho levado mais em consideração isso, cara, o padrão respiratório, sem esforço, abdominal, sem uso de musculatura acessória importante. Acho que isso é mais importante do que a própria relação FiO2, PO2 e FiO2. Nossa, é sensacional, e eu acho que é legal a gente lembrar porque, pô, a gente já está aprendendo a tolerar os pacientes mais hipoxêmicos fora do tubo, né? Chama eles de hipoxêmicos felizes. E chama de feliz porque eles não têm desconforto, é só hipoxemia. Então, acho que quando eles estão entubados, não faz muito sentido a gente fazer um monte de loucura só porque ele está um pouco mais hipoxêmico e não tem nenhum sinal de estar perpetuando lesão pulmonar ou está desconfortável, entendeu? Então, acho que eu concordo com você. Acho que se a gente tolera eles um pouco mais hipoxêmicos fora do tubo, por que não tolerar quando estão no tubo também? A reação PO2 FiO2 que a gente fala 150, então, mas assim, a gente não tolera ele mais hipoxêmico, saturando seus 88, então a gente não precisa correr atrás de uma relação de 150 no modo de ver. Pelo menos nas primeiras 48 horas, assim, que acabou de entubar, às vezes você vai pronar porque ele está com uma relação muito baixa de 70, 80, aí tudo bem. Agora, depois que passou essa fase inicial, a gente não tem, na verdade, a gente não tem nada que comprove que depois dessas primeiras 48, 72 horas, a gente tenha que correr atrás desses alvos, né? Brunão. Oi? Cara, Lucas, tudo bem, cara? Fala, Lucas. Tranquilo. Na verdade, uma das coisas que eu queria perguntar, você já comentou aí, eu queria saber qual é a experiência de vocês aí com esses pacientes que têm uma saturação mais baixa, porque assim, eu vou dar um relato nosso daqui, aqui em Belém, logo começou a confusão toda, a gente logo colapsou o sistema. E muito porque, como ninguém conhecia da doença, então acabou que os pacientes chegavam saturando 87, 88, mais confortáveis, bem, mas estava com uma saturação mais baixa, já com um catéter de oxigênio alto, e acabaram indo para o tubo, e muitas das vezes não precisavam ir, né? Foi aquilo que vocês falaram aí. Na verdade, se a gente deixar ele bem com 87, 88, mas com padrão bom, então, às vezes, perde o parâmetro de estubar. Então, acabou que muitos pacientes aqui, é o que eu tenho visto muito, acabou evoluindo com uma infecção secundária porque ficou muito tempo no tubo, porque ninguém sabe qual é o parâmetro. Então, será que uma relação de 200, 210, não é a hora de eu começar a desmamar esse paciente e ver como ele vai ficar, já que, teoricamente, eu toleraria? Então, qual é a experiência de vocês aí com isso? E segundo, assim, uma experiência nossa aqui, de um protocolo de uma UTI que eu acabei trabalhando aqui na pandemia, de tentar baixar uma PIP e olhando muito mais para a saturação. Então, por exemplo, a cada 12, 24 horas começa a baixar a PIP, esse paciente tolera, começa a baixar a FI e começa a olhar pela saturação. Tá bem, vai desmamando, e aí você acaba vendo como o paciente vai ficando, né, sem infecção secundária, sem nada. Legal, Lucas. Assim, cara, primeiro, pensando no grau de hipoxemia e introduzir a ventilação mecânica precoce. Acho que isso foi geral, né, não foi só aí, acho que várias partes do mundo fizeram isso, né, de intubação precoce, até pensando mais em proteção da equipe, mas a gente viu depois, com o passar do tempo, que isso não era bem uma realidade. A gente tem visto aí alguns lugares que têm feito ventilação não invasiva, ou até mesmo catéter nasal de alto fluxo, e tem bastante paciente que acaba saindo sem ser submetido à intubação. Então, assim, cara, essa saturação, acho que não existe um corte, cara, acho que você tem que olhar muito mais para o conforto do doente, né, mas, assim, a gente já teve paciente de chegar com 15 litros de máscara não reinalante, sabe, saturando 84, 85, e aí vai variar muito do local que você está. Eu tenho visto uma resposta muito boa com o catéter nasal de alto fluxo, cara. Então, assim, eles ficam bem confortáveis. Quanto ao uso da ventilação não invasiva, a gente sabe que a falha é de 50%. Então, assim, no início, a Amíbia até que se posicionou, né, para não fazer e tal, risco de aerosol e tudo, mas acho que 50% é um número ok para, né, ser tentado pelo menos fazer um trial de 1 hora, 2 horas. Então, assim, quanto a indicar a intubação pela saturação, acho que foi uma realidade aqui também no início, né, mas acho que depois a gente foi se acostumando mais com a doença, com esse perfil de hipoxêmico feliz, às vezes a pronativa também, né, às vezes o fato de o virar de lado ou pronar, ele já tem uma melhora importante, né, então acho que
acho que atualmente, assim, a gente tem segurado bastante aí, cara, só pela saturação não tem indicado não, viu? Agora, quanto a despertar o doente, cara, é outro questionamento. Assim, relação, cara, relação acima de 200, será que precisa? Será que eu não posso... O que eu tenho feito na prática, Lucas? Eu tenho titulado a minha FO2 e minha PIP muitas vezes pela saturação, né? Visto assim, não vejo motivo para ficar coletando gaso de 4 em 4 horas. Então, assim, a gente vai titulando a primeira FO2, né? Geralmente pela saturação, e a PIP, cara, não tenho me emocionado muito com PIP alta, não. É um outro caso que a gente tem usado PIPs mais altas. Então, de uma maneira geral, chegou numa FI de 40, 30, já está numa PIP de 10, 8, e eu vou muito mais pelo padrão do paciente e pela saturação do que propriamente aí de ficar fazendo gaso direto para ver se vai responder ou não. Alguns pacientes, cara, a gente tem despertado até com uma relação mais baixa, assim, sabe? Tipo, sei lá, 130, 140, não que eu estou desligando sedação de modo geral, mas a gente já vai, às vezes, mudando o sedativo, cara. Então, assim, a gente está com fento e dorme, cara, a gente já pensa, talvez, em botar uma ketamina em propofol, que tem uma meia-vida mais curta, às vezes mantém ele com um estímulo, passa ele para pressão de suporte, para, né, estímulo diafragmático, atrofiar menos. Então, a gente tem sido um pouco mais precoce, cara, nessa relação aí. Tolerado mais a hipoxemia, relação mais baixa, visto que o cara já saiu daqueles primeiros dias da doença, a gente tem sido um pouco mais agressivo aí. Pô, bacana. Beleza, valeu. Valeu. Quem mais, pessoal? Fala, Brunão, beleza? É o Sareta aqui. Fala, Sareta, beleza, cara? Beleza, cara, primeiro eu queria te dar os parabéns aí, acho que foi espetacular, acho que é excelente, assim, a gente tem um monte de R2 vendo a aula e começar, assim, nessa revisão histórica e falar o back to the basics, acho que é fundamental. Eu acho que é uma aula, cara, que ainda bem que a gente está gravando, depois vai mandar para o YouTube aí, é uma aula que vale muito a pena o pessoal ver, prestar muita atenção e mais perto da prova, assim, chegar a rever, né, porque eu tenho certeza que é uma questão muito quente, assim, para a prova de residência esse ano, calcular a complacência, tentar organizar o ventilador depois que entuba, então é uma questão muito forte. Aí eu acho que foi excelente assim, você ter feito essa revisão. Essa questão aí da intubação precoce, cara, eu acho que a gente, há um mês e meio atrás, já estava até discutindo bastante no grupo, né, e a gente demorou talvez um pouquinho para ter percebido isso, que realmente dava para tolerar o paciente ali mais hipoxêmico, mais bem perfundido, consciente, lactato normal. E é uma coisa até interessante, assim, eu li faz também um tempinho atrás, um mês e meio atrás, mais ou menos, saiu até no New York Times, uma reportagem, né, que não era nem médico, né, não era nem revista médica, falando, perguntando assim para os médicos lá de Nova York o que eles gostariam de saber sobre o corona desde o começo, e não só depois que já passou um certo tempo da doença, né? E o que eles mais falaram foi essa questão mesmo, né? Que a gente devia tolerar realmente os pacientes ficando mais hipoxêmicos, mas desde que estivessem, né, bem perfundidos, etc., porque, né, eles entraram em colapso lá e muito por conta disso. Também teve muito excesso de intubação lá. Na verdade, eu não queria te fazer nenhuma pergunta, cara. Eu preciso estudar mais aí para poder te fazer alguma pergunta inteligente. Só queria te dar os parabéns mesmo. Acho que foi espetacular aí. E saudade de você aí. Você sabe isso tudo aí, cara. Pode falar. Tá louco, que isso. Acabando isso aí, a gente Valeu, precisa marcar um churrasco aí, hein? Vamos sim. Parabéns de novo aí, cara. Um abração. Valeu, abraço, cara. Ninguém perguntou do óxido nítrico, né? E o óxido nítrico, Brunão? Fala pra gente aí. Cara, Pedrão, eu nem coloquei, cara, porque assim, ia ficar muito extenso, né? Mas assim, cara, a minha experiência tem sido péssima. Acho que assim, cara, se o cara não tem um VD meio arriado, com hipertensão pulmonar, fazer só pela hipoxemia é meio que jogar a moeda pro alto, cara. É ligar, ver se funciona, 4, 6 horas não funcionou, 5 a 20 ppm, aí tira. Mas, cara, eu liguei em 4 ou 5 doentes, nenhum melhorou. Por isso que eu desanimei até de colocar na aula. A partir da falecida proteína C reativa, o Chigres, que as poucas vezes que eu vi infundir também, o paciente morria na infusão, porque era uma infusão de 24, 48 horas, ele morria invariavelmente durante a infusão, né? Acho que, assim, uma coisa legal também, Pedro, que a gente falou, até na sua aula eu havia discutido, cara,
é sobre o manejo hemodinâmico desses pacientes. A gente viu que a fisiopatologia da disfunção do ventrículo direito, levando a um choque cardiogênico do coração direito, ela é comum nesses pacientes, cara. Então, acho que sempre ficar atento a isso daí, né? Principalmente quando usa umas PIPs mais altas, o cara é muito hipoxêmico, acho que entra no diferencial sempre fazer um eco, né? Avaliar aí a função ventricular também, não é só sair ligando nora para todo mundo, senão, às vezes, o que falta é um inotrópico, né? Perfeito, isso eu acho que ficou bem, a gente discutiu bem na minha aula de diagnóstico diferencial do choque, né, abrir o leque e ter as hipóteses todas na cabeça, né, muito bom. Isso aí. Desculpa. Mais alguma questão, pessoal? Gonçalo, então queria agradecer mais uma vez ao Bruno. A aula será feita, a gente vai terminar a gravação, vai fazer o upload para o nosso canal, a gente vai disponibilizar para vocês. E já queria deixar o convite para a semana que vem, onde o doutor Eduardo Castro vai falar um pouquinho sobre gestão e Covid, né? Eu acho que uma das grandes armas para tentar diminuir o número de mortes aí foi a gestão do SUS, né? Aquele SUS que parecia que antes da pandemia era a suíte que funcionava e era fantástico, a gente sabe que não é bem assim, quem trabalha no SUS, e o SUS, com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, inclusive de verba, a meu ver, nunca se preparou tanto para receber uma pandemia, e eu diria que, pelo menos aqui em São Paulo, eu acho que o trabalho foi muito bem feito, né? A gente não teve tanta vaga disponível, a gente nunca teve tanto recurso disponível. É lógico que a gente está falando mais de onde a gente trabalha, da Santa Casa, eu também vejo um pouquinho o que ocorre no HC, a gente tem muitos residentes lá, e colegas e amigos, então eu diria que, surpreendentemente, aqui na cidade de São Paulo, que é onde a gente tem mais notícia, eu diria que o SUS ele fez um trabalho muito bonito, né? E esperamos que o pico tenha passado. A impressão é de que nos últimos 7, 10 dias houve uma deferência importante da pandemia, e se passou, né, não é só uma variação aí sazonal. Eu diria que o SUS ele fez muito bonito aqui, pelo menos na cidade de São Paulo, né? Então, o doutor Eduardo Castro vai conversar um pouquinho sobre gestão e Covid na aula da semana que vem, nesse mesmo horário, 7h30 na segunda-feira. Eu quero deixar o convite aí a todos e agradecer mais uma vez a participação de todos e ao Bruno. Valeu, obrigado, eu agradeço.